Olá, senhores, estamos de volta. Sejam bem-vindos novamente à nossa aula de Direito Tributário. Vamos dar continuidade sobre nossas aulas, agora falando um pouquinho mais sobre as espécies tributárias. Hoje você vai conhecer pelo menos 3 delas. Eu espero que dê tempo para que nós possamos ver, tá? Se não, no próximo bloco, a gente está sempre alternando ali, a gente faz aquela quebra não é? Para que nós possamos iniciar um novo bloco, até por conta de que não pode ficar muito pesado o conteúdo, e assim você possa, não dormir muito quando estiver assistindo. Bom, nesse primeiro momento nós vamos falar sobre um pouquinho sobre as espécies tributárias. De antemão, eu já te digo que elas são 5. Tá? Nós temos 5 espécies de tributos. Nós vamos observar todas elas. Nós vamos ver o que é imposto, nós vamos ver o que é taxa, em quantas taxas nós temos em relação ao nosso ordenamento jurídico, em relação à Constituição, em relação ao CTN. Nós vamos observar o que são contribuições de melhoria, nós vamos observar o que são contribuições sociais e efetivamente também nós vamos observar o que são esses empréstimos compulsórios que nós falamos muito, não é, durante todo esse tempo da nossa aula anteriormente, em outros momentos. Aí você faz as perguntas, quando você tiver sua dúvida, e mande para que nós possamos tentar sanar sua dúvida. Você não pode ficar com dúvida. Eu te peço, por favor, encarecidamente, porque eu quero ver o teu sucesso, eu quero que você alcance a sua aprovação. Eu estou torcendo por você, tá? Mas para isso nós precisamos estudar e fazer o nosso caderno também. É indispensável, não é, o nosso caderno para que nós possamos fazer aquele resumo, tentar memorizar pelo menos o resumo e como é que nós podemos encaixar ele dentro das questões que a banca pede no exame da ordem. Feito isso, nós vamos para o nosso primeiro elemento, que ele é um elemento constitutivo, não é? Mediante o que nós vamos chamar de receita derivada, porque em alguns momentos ela tem essa característica, tá? E aí eu coloquei aqui as nossas espécies tributárias. Eu vou definir o que é, não é? Tributo, aí eu coloquei também o artigo 3º, ele já tem uma autodefinição, tá? Eu vou copiar o meu conceito de tributo e aí logo nós vamos observar então para fazer a leitura do artigo 3º. Vamos para a tela? Que eu vou copiar aqui para vocês. Vamos lá? Eu vou copiar o meu conceito de tributo. O meu conceito de tributo, ou o conceito de tributo que eu entendo, ele é uma espécie, não é, de receita derivada. Uma espécie de receita derivada para fazer frente ao custeio de atividade gerais ou específicas. Gerais ou específicas, tá? Bom, aí nós podemos voltar para cá novamente e depois a gente acaba entendendo que essas características, não é, do tributo é uma espécie de receita derivada para fazer frente ao custeio de atividades gerais e específicas. Eu estou te chamando a atenção para essa regra desse conceito, uma vez que nós estamos trabalhando, não é, o conceito de tributo, e aí você vai observar que cada autor, quando você pegar, por exemplo, não é, você observa que vai ficar. Eles têm um conceito diferenciado do tributo, mas é que não vai fugir essa regra, porque uma vez ele tem que instituir essas regras de atividade, tanto gerais e específicas. Quais são essas regras gerais aí que nós vamos observar, não é? O Estado muitas vezes ele não explora o seu patrimônio, mas o patrimônio de terceira pessoa, como é o caso, não é, do IPTU, como é o caso, não é, do IPVA,
aqui o Estado ele faz o seu papel, que é explorar, por exemplo, o contribuinte. Ele explora o contribuinte que tem, não é, aufere renda em algum momento, e de alguma forma o contribuinte tem que ressarcir, ou muitas vezes não é contribuir para que o governo, para que o Estado faça, ou para que haja, não é, melhorias na sociedade. E então, muitas vezes o Estado ou o ente, não é, ele não tem essas condições específicas, então o Estado institui esses tributos, não é, fazendo com que o contribuinte, ou seja, o cidadão comum, ele retorne de alguma forma, não é, para ajudar nessas melhorias. Aí eu citei, por exemplo, o IPTU, que é o Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, e também o IPVA, uma vez que você tenha um carro, uma moto, você possa aí, de alguma forma, não é, também contribuir para com o pagamento desses impostos. Bom, vou chamar a atenção, porque de alguma forma, esses conceitos de tributo, ele ainda está muito amplo, né? E eu disse que ele pode ser geral ou específico. Ele geral no que tange, por exemplo, né? O Estado tem essa competência e essa capacidade contributiva, não é, de instituir esses tributos ao contribuinte, ao cidadão comum, a partir do momento em que ele tem algo diferenciado. As específicas são aquelas que nós vamos chamar, não é, de contribuições de melhorias ou contribuições sociais, levando em consideração que é para o bem comum da sociedade, como, por exemplo, a implantação de uma escola, a construção de uma ponte, a construção de estradas, não é, de pavimentação de estrada, a construção aí de hospitais, aí nós vamos levar em consideração. Bom, para o nosso próximo ponto em relação... Antes de iniciar falando sobre as espécies tributárias, está relacionada, por exemplo, o conceito de tributo, então no artigo 3º do CTN, tá? E aí eu peço que vocês possam ir lá consultar. Artigo 3º do CTN, Código Tributário Nacional. Bom, o CTN define, então, no artigo 3º, tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Quando nós falamos de prestação compulsória, eu quero dizer que ela não é de atos ilícitos, tá? Ela é de atos vinculados mediante lei complementar, ou seja, não é, está instituído e estipulado na nossa Constituição. E aí você me pergunta, mas por que então que nós estamos observando no conceito tributário se está no nosso artigo 3º? Bom, a relação da prestação pecuniária, não é, pecuniária compulsória, e ela deve ser, eu disse a vocês que ela não deve ser, não é, de atos ilícitos, mas ela deve ser de atos lícitos praticados por qualquer cidadão na sociedade. E em moeda cujo valor nela se possa exprimir. Ou seja, qual é a nossa moeda corrente? Eu não posso te cobrar um tributo, ou a União, ou o Estado, ou o município, ou o DF não podem. Esses entes políticos não podem te cobrar qualquer tributo que não seja em moeda nacional. Se você recebeu aí, não é, o carnê ou o recibo para pagamento de um IPVA, ou de um IPTU, ou de um imposto de renda em moeda estrangeira, aí isso aqui está errado. Por conta do quê? Porque está previsto no nosso CTN, no artigo 3º, tá? Tem que ser em moeda corrente nacional. Não vou entrar no mérito, por exemplo, de eu estar no estrangeiro. Mesmo eu estando no estrangeiro, eu tenho que oferir renda, não é, em moeda nacional. Por conta de quê? Porque nós necessitamos observar a relação do pagamento desse tributo, quem vai para os cofres públicos do nosso país e não para país estrangeiro. Bom, a outra situação é, não constitui sanção de ato ilícito. Está aqui, é o que eu estava acabando de falar. Ele não pode ser... Ou seja, ele não pode constituir, não é, imposto ou taxa através de ato ilícito. Senhores, taxas e multas, aí sim, são outras coisas, tá? Você está multado porque você deixou de fazer outra coisa, aí sim, você ultrapassar um semáforo, por exemplo, isso não é um imposto. Isso aí já é uma multa que você aplicou porque você cometeu um ato ilícito, tá? É diferente. A banca vai te chamar a atenção. E eu estou te dando a dica para que você mate essa questão e aí a gente ganhe esse ponto para somar naqueles 38 ou 39, tá? Então, no artigo 3º a gente continua, que ele não constitui sanção de ato ilícito, ou seja, todo tributo ele é de ato ilícito previsto em lei, tá?
Bom, já te dei o exemplo. Se você foi multado, aí é diferente. É porque você cometeu um ato ilícito e que deve pagar por esse ato ilícito. Tudo tranquilo? E de qualquer forma ele tem que estar previsto em lei, tá bom? Instituído em lei e cobrado mediante a atividade administrativa plenamente vinculada. Olha aqui, a atividade plenamente vinculada. Nós estamos falando de atividade administrativa plenamente vinculada. Vinculada por quem? Pelo Estado, pelo Distrito, pela União ou pelos estados, tá? Tem que estar vinculado a um desses entes políticos. Senhores, eu vou chamar mais uma vez a atenção desse termo chamado moeda. Em alguns momentos, o que acontece? O aluno me pergunta, professor, eu posso pagar o Estado, município, não é esse tributo? Ou em algum tributo eu posso pagar ele com a minha força de trabalho? Eu vou te responder que não, não se paga tributo com força de trabalho. Ai, professor, porque eu vi em alguma outra localidade que como o indivíduo não tinha condições de pagar o tributo, o IPVA dele, o que ele fazia? Ele negociava com a prefeitura, com o Estado, para ele fazer uma capina numa praça, para ele pintar uma rua, para ele pintar um prédio, e assim ele pagava o tributo dele. Pode isso? Não, não pode. Nós já vimos isso, está previsto no artigo 3º. Tudo bem até aí? Nesse primeiro momento, eu estou te mostrando essa definição de tributo. E junto com a definição de tributo, eu já te trago sempre esses exemplos para que você possa entender isso na prática. Agora eu vou te chamar a atenção para um terceiro momento, que é a observação, tá? Eu vou te colocar a observação aqui, eu vou escrever para que você possa copiar também, tá? Então vamos lá. Na minha observação, eu vou colocar da seguinte maneira: a definição de tributo somente a definição de tributo somente poderá ser feita por meio de lei complementar. Por meio de lei complementar, conforme o disposto no artigo 146, inciso 3, a linha A, de 88, tá? Essa aqui é a minha observação que eu tenho para os senhores em relação ao que nós estamos iniciando o nosso estudo sobre tributos, tá? E aí a minha observação eu coloco para que vocês possam também, não é, fazer cópia. E aí eu vou marcar aqui as coisas importantes disso aqui, vou até mudar a cor da caneta, tá? Para que você possa observar isso aí, tá bom? Olha aqui, ele é criada, olha só, a definição de tributo somente poderá ser feita por meio de lei complementar, gente, conforme o artigo 146 e inciso 3, a linha A da CF. Bom, feito isso, eu vou avançar para que você possa, para que nós possamos dar continuidade. E aqui nós vamos falar, tá, das espécies tributárias e sua natureza. Eu já citei para vocês natureza jurídica, tá? Eu já falei para vocês que nós temos 5 espécies de tributos. Mas antes de eu falar das 5 espécies de tributos, eu vou lembrá-los que havia uma corrente, tá? Principalmente
era uma corrente majoritária, mas hoje não é mais majoritária, tá? E levava em consideração que a nossa espécie de tributo era chamada de tripartite. Por que tripartite? Porque, segundo eles, tá? Os nossos tributos eles tinham 3 características, e eu vou colocar para vocês aqui na lousa. A primeira característica das nossas espécies tributárias, eu vou montar aqui e eu vou colocando aqui, tá bom? Por que tripartite, não é? Eu vou montar aqui uma pirâmide. Eles eram feitos da seguinte maneira. Primeiro tinham os impostos. Depois as taxas. E, não é, as contribuições de melhoria. As contribuições de melhoria. Olha aqui, número 1, número 2 e número 3. Por isso chamado de tripartite. Lembrando que isso hoje, tá, já não é mais comum para a nossa sociedade, que isso era previsto no artigo 5º. Quando você dá uma olhadinha no artigo 5º, ele dizia da seguinte maneira, tá? Os tributos são impostos, taxas, contribuições de melhoria. Artigo 5º de quem? Do CTN, tá? Artigo 5º do CTN. Depois você consulta lá, por favor. Então, essa já não é. Eu estou te mostrando para que você possa entender como é que hoje, passamos a ler, entender, estudar o direito tributário e a gostar dessa disciplina, que é uma disciplina maravilhosa, tá? Uma vez que nós utilizamos ela diariamente, tá? Uma vez que eu efetue uma compra, independente do que eu vá comprar ou do que eu posso comprar, eu vou estar instituindo tributo, eu vou estar pagando por tributos. Mas qual é esse tributo que eu estou pagando? Bom, se você está comprando um presente para sua namorada, para o seu namorado, para o seu marido, para sua esposa, você vai comprar um buquê de flores, vai estar inserido ali o que nós vamos chamar de ICMS. Ah, eu não quero um buquê de flores, é muito caro, vou comprar um bombom, chocolate. É também ICMS, tá? E aí nós vamos observar que você nasce e morre pagando tributos. É uma coisa a ser estudada, porque assim você vai observar o quanto você pode pagar e quanto você pode economizar. Tudo bem? Então, nessa linha, nós vamos entender que a tripartite ela segue esses 3 impostos aí, tá? Esses 3 tributos, os impostos, as taxas e a contribuição de melhoria. Bom, para a próxima corrente, ele disse, olha, não são 3, mas são 5, por isso nós chamamos de pentapartida. E aí eu vou colocar novamente mais uma pirâmide. Tá? E aí nós temos a pirâmide 1, eu vou colocar aqui de outra cor. Nós temos os impostos. No 2, nós temos as taxas. Né? Nós temos as taxas. No número 3, nós temos a contribuição de melhoria. No 4, nós temos empréstimos compulsórios. Empréstimos compulsórios. E no número 5, nós temos contribuições sociais. Senhores, eu peço que vocês anotem para que nós possamos, então, seguir aí. Agora vocês estão vendo quais são essas espécies e não podem errar mais daqui para frente, tá? Agora vocês estão observando quais são os impostos,
as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios, contribuições sociais. Isso, ou todos esses, são o que nós vamos chamar de tributos, tá? Pelo amor de Deus, quando estiverem por aí, tá? Ao invés de falar, eu pago meus impostos, não. Imposto é apenas uma espécie de tributos. Então, não usem mais desse discurso. Agora nós vamos começar a trabalhar numa linguagem jurídica tomada propriamente pelo direito tributário, para que nós possamos, então, inserir e adentrar, então, agora propriamente no que nós vamos chamar de tributo ou espécie tributária. E o primeiro delas é o que eu vou chamar de imposto ou impostos, tá? Onde é que está previsto isso? Está previsto no artigo 145 da CF, inciso 1, e combinado com o artigo 16 do CTN. Vamos observar o que nos diz, então, o que prevê aí, então, o artigo 145 da CF. Ele diz, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir seguintes tributos. Olha só, mais uma vez eu chamo a atenção para que os senhores possam observar, tá? Que os entes federativos, eles são esses personagens importantes, tá? Somente eles podem instituir os seguintes tributos. Quais são esses tributos aqui? Olha só como a linguagem que é utilizada lá na nossa Constituição. Ele chama isso de tributos. Qual é esse primeiro tributo que nós estamos trabalhando? O imposto. E o que é um imposto? É todo e qualquer tipo, não é, de obrigação que você tem para com o Estado, para com a União, para com o município, para com o DF, não é, em relação ao oferir renda. A partir do momento em que ele gera um fator gerador, ou a partir do momento em que ele tenha essa característica específica, não é, de oferir renda ou de gerar, não é, um fator de contribuição, você aí vai estar contribuindo, você vai ter que pagar o imposto. Então, o imposto, ele tem essa característica. Artigo 16 define muito bem o que é, então, um imposto. O imposto é, olha aqui, o imposto é o tributo cuja obrigação tem por fator gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Aqui eu estou falando que, independentemente de você ser pessoa física ou pessoa jurídica, você vai ter que contribuir pagando o imposto. Qual é esse imposto? Aí vai depender do seu ramo específico. Se eu estou, não é? Nós já vimos em outro momento, nós já vimos lá nos princípios tributários, nós passamos a observar que existe uma ramificação de imposto. Qual é esse imposto? Imposto de importação, de exportação, o imposto de renda? Depende. Aí quem é que tem essa obrigação de cobrar? A União, o Estado, o município, o DF? Aí tem que ficar atento. E eu te peço um pouco de paciência para que você possa me ajudar a entender e a compreender o que nós estamos estudando, porque eu quero muito que você consiga passar nesse exame da ordem, tá? Então, visto que já temos uma definição sobre o que é o imposto, no artigo 145, não é? Quem é que pode instituir o imposto? E a definição no artigo 16 do CTN, nós vamos observar, então, que eu distribuí para que vocês pudessem observar nesses 4 entes federativos, em que artigo está a sua própria competência. Aí eu coloquei a União, está prevista lá no artigo 153, tá? Da CF, vamos lá. Eu peço que vocês anotem isso, eu peço que vocês anotem para que vocês possam aí, em algum momento, consultar o seu vademécum e ler esses artigos. Eu disse ler esses artigos, porque se você ler esses artigos, a banca, às vezes, ela pede letra de lei seca, e isso vai te ajudar aí muito. De 5 questões, se você acertar 4, eu vou ficar mega feliz por mim e por você, tá? Estou aqui na tua torcida. Então, a União, ela tem competência de instituir impostos sobre. Aí, eu não dei sequência, mas você vai fazer a leitura do artigo 153 da CF, tá bom? 153 da CF. Lá, nós passamos, então, para os artigos 155, que define também a competência tanto do Estado quanto do DF. Tanto dos Estados quanto do DF.
E aí eu peço que você também consulte. O artigo 155, ele diz, compete aos estados e ao distrito instituir impostos sobre. Aí lá vai estar imposto de importação, de exportação, não é? Sobre circulação de serviço, que mais? Sobre operação financeira. Todos esses tributos vão estar relacionados a isso. Da União e dos estados, nós vamos observar, então, o IPVA e tudo mais. No município, nós vamos observar, então, o IPTU, e, o ITCMD, né? Bom, artigo 156, consulte o artigo 156 para que nós possamos, então, compreender essas características. Mais uma vez, eu chamo a atenção para os senhores, tá? Artigo 155, ambos da CF, tá bom? E 156, tá? Do município. Compete aos municípios instituir impostos sobre. Lá ele vai discriminar todos esses impostos. Tudo bem, senhores? Nós vamos avançar, eu vou fazer aquela pausa e aí nós vamos voltar para um próximo bloco, tá? Dando continuidade sobre as espécies tributárias. Fica ligado, volto daqui a pouco.